Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do PodMed, o podcast da revista Ampla, das Unimedes do estado do Paraná. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia das coisas médicas e aqui com o especialista Gileno Ferraz Júnior, que é professor da Faculdade Unimed, na área de transformação digital, onde ele leciona telemedicina e inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, Gileno. E agora também, recentemente, se tornou CEO da Gataz Health and Results, que é uma empresa focada em saúde mental, com inteligência artificial e atendimento em telepsicologia e telepsiquiatria. Seja muito bem-vindo, Gileno. Obrigado, Nathalie. Obrigado pelo convite aí à Unimed Paraná para falar com um tema que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, e muitas vezes até sem perceber, né? Sim. Acho que tem sido muito isso o dia a dia. A tecnologia está tão dentro de nós, no nosso dia a dia, que a gente não consegue mais perceber o que é natural, o que é trazido por uma tecnologia, né? E é um pouco isso que a gente vai conversar aqui sobre a internet das coisas, né? Eu listei aqui alguns elementos. Então, quando a gente fala de internet das coisas, antes de falar das coisas médicas, eu diria o seguinte: a gente precisa entender que a internet das coisas é uma coisa super simples, no fim das contas. Nós estamos falando de conectar, de interconexão de dispositivos através da internet, ou de uma rede qualquer. E aí, nesse elemento, eu acho também muito importante a gente perceber que a gente tem 4 componentes da internet das coisas que também a gente passa batido, a gente não percebe essa diferenciação, mas é super importante. Primeiro, para falar de internet das coisas ou internet das coisas médicas, eu preciso falar de conectividade, preciso que os equipamentos estejam conectados a uma rede, eu preciso falar de sensor, porque aquele equipamento, aquele dispositivo, ele precisa perceber alguma coisa. Ele precisa perceber calor, ele precisa perceber um batimento cardíaco, ele precisa perceber um dado, ele precisa perceber um ambiente, ele precisa ter uma capacidade de processamento, mínimo que seja. Tem vários dispositivos que sobem para a nuvem e aí o processamento é lá, mas ela precisa ter alguma capacidade de processamento. E, por último, uma capacidade de automação. Ou seja, eu vou tomar uma ação. Eu percebi que um determinado, por exemplo, eu tenho um marca-passo, e é verdade, eu tenho um marca-passo. Imagina que o meu marca-passo fosse dos mais modernos que tem aí. Ele já conecta com uma central médica e avisa: olha, o paciente está fibrilando, por hipótese. Naquele momento, essa central já pode tomar uma ação. Opa, está fibrilando, eu preciso entrar em contato com o paciente imediatamente. Então, esse tipo de ação, a gente percebe que precisa ser, vamos dizer assim, bem percebido, na realidade, que a gente precisa dele quando a gente fala de internet das coisas. Tá? Então, assim, é uma coisa que está no nosso dia a dia. Acho que até isso que você falou é que a gente às vezes nem percebe. Me preparando para a nossa conversa, eu comecei a lembrar que em 2017 fui num congresso de jornalismo, né, que falava sobre as tendências dos próximos anos. E falou-se muito sobre a internet das coisas. E até eu comecei a me perguntar, sabe, de que forma que isso já não está no dia a dia. Porque a gente não fala, né, mais o termo no linguajar cotidiano. Mas eu acho que dentro de casa também, na internet das coisas entra. Você poderia dar alguns exemplos? Com certeza. Eu diria que a gente absorve a tecnologia de um jeito que a gente não sabe mais os limites dela. Sim. Né? Não tem mais limites. Se torna natural, né? Um dia desse eu estava conversando sobre inteligência artificial e a gente dizia: inteligência artificial, muita gente faz, eu nunca usei. Usou, se você usa o Google, você usou. Se você escreve um e-mail, você usou. Sim. Ou ele vai te dizer a próxima palavra do nada. Eu acho que são componentes, né? Eu acho que você não consegue pensar em inteligência artificial sem falar em um dispositivo como a internet das coisas ou das coisas médicas e vice-versa. Porque existe sempre um instrumento que vai captar alguma informação para que a IA atue em cima. Certo. Claro, tem o IA atuando em cima de dados, já é outro papo, né? Em cima de imagem médica, é outro papo. Mas você tem também a possibilidade de atuar muito fortemente. Eu coloquei algumas listas aqui porque eu acho bem legais. Por exemplo, cidade inteligente. Tem aqui no Paraná, inclusive, uma iniciativa de uma cidade inteligente aqui no Paraná, sendo montada com o que a gente chama de um laboratório vivo, né? Que a cidade toda vai ser um laboratório para perceber algumas situações. E se você for imaginar numa cidade inteligente, eu posso ter uma iluminação inteligente, eu posso ter uma iluminação que aumenta ou diminui a intensidade, eu posso ter uma iluminação que é sensível a estar passando um carro ou não está passando um carro. Eu posso ter uma caixa de lixo que pode dizer: olha, eu estou lotando, Sim. eu tenho mais um dia e vou estar lotada. E aí você vai ter uma otimização de uma rota, por exemplo, de coleta de lixo, e não de forma que a gente é hoje, fixa. Sim. Eu passo e, de repente, eu coleto uma lata que não precisava ser coletada naquele momento. E por que ela não pode me avisar que ela está cheia? Faz ou muito que ela vai sentido. encher daqui a um dia, 2 dias. E economiza recursos, é mais sustentável. É uma otimização que a gente pode provocar com o uso dessas tecnologias, que é um absurdo, né? Na indústria, tudo bem, né? A indústria é mais palpável ainda, novamente, também na questão da predição,
né? Aí os equipamentos têm uma vida útil. O equipamento sabe quando ele está perto de quebrar, dependendo da quantidade de horas que ele tem, algumas informações de uso. Por que ele não pode também comunicar isso? Dizer, olha, alerta, estou aqui, né? Vem cá me ver que eu estou perto de estourar, né? Sim. Coisas do tipo. Até, por exemplo, lá em casa tem uma máquina de lavar roupa que é conectada na Wi-Fi. Ela avisa quando ela precisa passar pelo aquele ciclo de limpeza. Isso seria? Sim. Sim, que legal. Ela que está avisando. É a internet da coisa. É uma coisa que está te avisando através de internet que ela está precisando entrar num ciclo de limpeza. E veja que é espetacular. Recentemente, eu comprei um ar-condicionado e foi interessante. Eu cheguei na loja, o rapaz disse, não, tem esses 2 modelos. Preço exatamente iguais. Eu disse, mas qual a diferença? Esse aqui, o senhor consegue controlar através do seu celular. Sim. Faz toda a diferença. Do mesmo preço do outro, que eu não tinha essa possibilidade. Então, eu posso, por hipótese, antes de chegar em casa, mandar ligar o aquecedor nesse dia tão frio que a gente está hoje. Né? E já chegar em casa com o quarto aquecido. Uma pergunta Coisas também. dessa natureza. Você falou da interconectividade ali, por exemplo. Então, digamos que tem uma casa que tem um termostato. Existe a possibilidade desse termostato avisar para esse ar-condicionado, para ele ligar ali antes. Isso é também a internet das coisas. Sim. Eu consigo conectar vários equipamentos ali e um passar a bola para o outro, vamos chamar assim, né? Comandar uma ação do outro em função de uma determinada situação, como você citou, uma questão de uma temperatura. Certo. Existem coisas, aplicações, gente, que são fantásticas. Um dia desse eu vi uma aplicação de varejo, com RFID, que a gente chama, que são umas etiquetinhas que você coloca nos seus no caso de roupas, né? No caso era uma boutique, então você tinha um RFID. O que você ganha com isso? Primeiro, você consegue fazer inventário em tempo real. Legal. Então, você está sabendo tudo que tem ali. Segundo, veja que bacana, você pegou uma roupa com a ajuda do vendedor e você foi ao provador. O provador sabe que você entrou com uma blusa azul, por hipótese. No monitor que tem no provador, mostra aquela blusa azul e todas as outras roupinhas que combinam com aquela blusa azul. Que legal. Por hipótese, você vai poder clicar no monitor e dizer, eu quero então essa calça. E aí a vendedora lá fora vai entender que você quer uma calça, porque foi sugerido por aquele equipamento que você entrou com. Ela sabe com que você entrou, sabe o que combina com aquilo ali e vai poder te interfacear com você e te ajudar. Melhor para o consumidor e para a loja, né? Muito melhor para a loja. Eu diria que são experiências que algumas ainda estão caras, né? Então, no caso de loja, a gente ainda não consegue ver com tanta, vamos dizer assim, não tem sido muito comum, né? Essa entrega, mas algumas outras entregas de indústria, de carro autônomo, né? Sim. A quantidade de vídeos que a gente tem visto hoje de carros que estão dirigindo sozinho por aí afora, né? E que você, inclusive táxis, né? Não sei se você viu, você chama o táxi e ele vem sozinho para te receber, você entrou e vai embora, te entrega lá no destino. É o nosso GPS, gente, também. Sim. É o carro dizendo onde está, subindo pela internet, na nuvem há um processamento daquele GPS, entregando de volta a situação. Quer dizer, hoje você tem a questão da interoperabilidade. Eu acho que essa é uma questão muito, muito grave, né, e muito importante. A gente precisa trabalhar com vários dispositivos, com vários sistemas que precisam ser interoperáveis. Um passando a bola para o outro, um passando o token para o outro e o outro possa atuar. Eu acho que essa que é a grande questão, que a gente ainda tinha várias soluções muito presas, muito proprietárias, né? Limitadas e proprietárias. Praticamente só falava com aquele tipo de equipamento, coisas do tipo. Então, a gente precisa perceber muito isso. Né? A área de saúde, a gente conversa, discutir muito isso. A interoperabilidade é fundamental. Isso precisa que a gente tenha o quê? Tenha a condição de ter padrões. Né? Na área de imagem médica, há muitos anos atrás, se estabeleceu um padrão, que chama DICOM. O DICOM é um padrão para imagens médicas. Todos os tomógrafos, todas as ressonâncias falam DICOM. Para você até poder comparar. Exatamente. E isso facilitou sobremaneira a inserção de tecnologias que avaliam a imagem, porque eu não preciso agora estar pronto para analisar uma imagem vindo do equipamento do fabricante X ou Y. Sim. Todos falam DICOM. Eu consigo perceber a imagem, analisar a imagem e ter um determinado retorno. Né? Então, assim, eu acho que a questão da padronização vai garantir para a gente a interoperabilidade. Senão, nós vamos estar findados aí a ficar em diversas caixinhas, em diversos quadradinhos fechados, o que não é bom para ninguém. Inclusive, em que estágio da interoperabilidade a gente está hoje? Eu diria que, quando a gente fala da área médica, a gente ainda tem alguns desafios. Se você for ver direitinho, no caso, aí a gente sai um pouco da internet das coisas, falando um pouco mais de analytics mesmo, de dados mesmo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a gente precisa, de uma vez por todas, estabelecer padrões. Essa tem sido uma grande luta.
Um padrão legal é o CID, por exemplo, que é o Codificação Internacional de Doenças. Se eu uso o CID-10, é CID-10. Se é na China, se é aqui em qualquer canto, eu consigo fazer estudos, eu consigo fazer benchmark. Quando eu começo a falar sobre uma situação de dados, por exemplo, exame laboratorial, existe um outro tipo de escopo, de tabelas de domínio que são usadas para esse ambiente, o que não ainda é um padrão tão utilizado. Acho que hoje a gente ainda está pecando nisso daí. Ao mesmo tempo, a gente ganhou algumas coisas do ponto de vista de rede recentemente com o 5G. Então, queria pegar carona aí no que você falou, porque eu acho que a interoperabilidade também passa para a questão de rede. Né? Então, a gente, né, enquanto usuário, a gente sempre fala assim, não, 5G é legal porque ele é mais rápido. Sinceramente, eu nem percebo, não sei se você percebe no seu celular. Eu gosto de pensar que eu percebo, mas... Eu não percebo, né? Sendo bem franco, eu não percebo. Mas, gente, não é só rapidez. E aí, acho que essa que é a grande sacada. O 5G, para a gente, que atua na internet das coisas médicas, ele é simplesmente fundamental. Por quê? Porque ele é mais rápido, sim, e aí, quando você fala de aplicações que precisam subir um dado para analisar, precisam retornar um comando, coisas do tipo, isso é fundamental. Ele tem um negócio chamado tempo de latência, ou seja, ele demora pouco para subir e voltar, vamos chamar assim. Por exemplo, num joguinho, quando você clica ali, a resposta tem que ser muito rápida. Mas você imagina uma cirurgia robótica. Nossa, sim. Quando o médico pensar ali, usar ali o robô, ele precisa atuar na mesma hora e ele precisa ter o retorno na mesma hora. Tem que ser instantâneo. Então, o tempo de latência que o 5G traz para a gente hoje já nos ajuda para caramba. E uma outra situação que eu diria, que aí é muito mais ligada à internet das coisas, voltando um pouco à internet das coisas médicas, é a capacidade que o 5G tem de se comunicar, de monitorar mais equipamentos por quilômetro quadrado. Então, você começa a ter, de fato, uma possibilidade de monitorar muita gente ao mesmo tempo, dentro de um determinado quilômetro, enfim, seja lá o que for. Por quê? Porque antes a gente também não era tão capaz assim. Então, o 5G traz isso. Isso para a internet das coisas também é fundamental, porque você está ali em tese com uma série de casas que são casas inteligentes, com diversos devices. Assim, a gente está falando de um bocado de gente ali com marca-passo, como Sim. eu, outros tantos com glicemia alterada, outros tantos, enfim, você tem ali uma série de situações que você vai precisar, de fato, ter uma capacidade maior de monitorar mais pessoas por metro quadrado. E isso trazer esse dado de forma rápida, com o tempo de latência baixo, para você poder também assumir comandos, né? Então, tudo isso passa, sim, por uma rede muito mais competente. Eu acho que o 5G também facilitou a nossa vida, quando a gente diz respeito aí à internet das coisas médicas, especialmente ela é muito impactada nesse sentido. Até você falando ali sobre essa capacidade de monitorar um grande número de pessoas, me veio à mente a questão de você ter uma epidemia, algo que é benéfico, inclusive para os órgãos de saúde, que você tenha esse monitoramento de alguma forma. Existe já alguma aplicação nesse sentido? E também considerando, por exemplo, a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Quais as limitações nesse sentido? Como que a gente está caminhando? A situação eu brinco sempre o seguinte, o uso de qualquer tecnologia passa por um uso responsável e ético. Eu acho que essa que é a grande questão, né? E, evidentemente, como um ser humano, a gente tem que tomar todos os cuidados, porque vão ter usos indevidos, sem dúvida, né? A LGPD, ele traz, na minha opinião, ela é um avanço, porque ela traz uma regulamentação mínima que precisa existir no setor. Quando a gente fala de estudos, por exemplo, na área de saúde mental, como você comentou, a gente faz estudos de saúde mental de forma anônima. Então, por exemplo, se eu estou analisando a saúde mental de uma determinada população de funcionários de uma empresa, o recurso humano nunca vai saber quem é quem, porque a informação é completamente sigilosa. Eu não estou ali para diagnosticar e te dizer quem é que está com o quê. Eu estou ali para identificar, para poder ter políticas de recursos humanos mais efetivas. Claro, se a gente estiver falando de gerenciamento de pacientes, aí eu preciso saber quem é, porque aí eu vou atuar sobre aquele paciente dentro do sigilo, dentro da ética, mas vou atuar sobre aquele paciente. Mas a gente precisa ter esse viés, vamos dizer assim, muito importante da segurança e do uso ético da tecnologia. Hoje você tem diversas informações desse tipo. Então, hoje a gente tem programas de gerenciamento de diabéticos, de hipertensos, cardiopatas. Você tem hoje grandes possibilidades de utilizar isso tudo. Por quê? Porque também dentro da internet das coisas médicas, a gente tem vários devices que estão no nosso dia a dia.
Você pode ter no seu braço um smartwatch. Que, inclusive, recentemente, né, a Samsung falou que está apostando muito na IA para a questão da saúde no smartwatch. Sem dúvida, sem dúvida. Então, você pode estar com um smartwatch. O smartwatch vai monitorar diversos elementos da sua saúde. E ele vai poder se comunicar para um determinado centro médico ou para o teu médico diversas informações, ou minimamente passar um histórico daquele cidadão. Então, hoje você tem possibilidades assim, bastante interessantes. Por exemplo, bomba de insulina. Eu posso ser diabético, eu posso ter um dispositivo controlando o meu nível glicêmico de forma online e eu posso ter uma bomba de insulina sendo, vamos dizer assim, inserindo, né? Inserindo não é a palavra certa, mas assim, colocando a quantidade de insulina devida de acordo com o meu fluxo de glicemia, com minha informação de glicemia. Então, hoje você consegue fazer muita coisa em tempo real pelo dado que você consegue conectar. Então, a conexão do dado ela é fundamental. Né? Essa questão do marca-passo mesmo é uma coisa interessante. Você vê, de todos os fabricantes, eu pelo menos só conheço um deles que hoje já faz a conexão. Né? Mas a maioria não faz ainda a conexão. Então, assim, eu acho que são coisas que ainda vão evoluir e, evidentemente, depende, claro, da prevalência, da morbidade, que vai fazer com que a indústria invista ali ou não, né? Porque aí você também não vai ter por que fazer absolutamente tudo. Mas a gente tem aqui visto várias coisas. Hoje, eu estava lendo uma reportagem sobre hospitais inteligentes. Né? Então, hoje você consegue trabalhar hospitais, a entrega do medicamento ser através de robô, você consegue trabalhar a interação medicamentosa de forma mais competente. Eu vi um dia uma solução que me chamou muita atenção, torneira da pia no quarto do paciente. Uma ação super importante de segurança do paciente é lavar as mãos. Todo mundo que interagir com o paciente precisa lavar as mãos. Eu posso ter um transponder num crachá, por exemplo, da enfermeira. Transponder é um equipamentozinho que eu consigo identificar quem entrou no quarto, que horas ela entrou, e saber que foi aquela enfermeira que entrou naquele quarto. Se ela entrou no quarto para administrar um medicamento e ela não fez o uso da torneira, ela não lavou as mãos. Questão de biossegurança é essencial. Eu consigo trabalhar elementos assim fantásticos e simples, né? E que faz uma diferença na vida e na segurança do paciente de uma forma muito, muito concreta. Diagnóstico e monitoramento de pacientes também. A gente, como você bem falou, na área de saúde pública, principalmente, você tem elementos bem importantes aí que a gente tem que levar em consideração. A gente tem falando do agente comunitário de saúde. Ele passa na casa dos cidadãos, ele visita o cidadão, ele é a referência, muitas vezes, de saúde. Esse cidadão que, porventura, tem um posto de saúde a 30, a 10, a 20 minutos de distância. E aí? Como é que fica? Deslocamento é complicado para esse pessoal também. Então, o agente comunitário ser provido de diversos devices pode fazer muito sentido. Ele pode chegar lá e, por exemplo, aferir uma glicemia, aferir uma pressão e automaticamente esse dado subir e uma central de regulação observar e dizer, opa, isso aqui está me mostrando um sinal de alerta, traz o paciente, ou vou mandar uma ambulância. Fazer um acompanhamento tá mais próximo, bem, né? Sim. Vou acompanhar mais próximo. Então, assim, eu acho que a grande sacada é que essas tecnologias vão ajudar bastante. Outra coisa que eu vejo com muito, assim, que eu acho que é um futuro muito próximo, já existe e eu acho que vai aumentar cada vez mais, é a história do cuidado com o idoso. Isso eu estava pensando. Eu li faz um tempo sobre sensores de queda, né? E queda a gente sabe que é um grande problema para a população idosa. Então, hoje você coloca sensor de queda, por exemplo, a gente tem um sensor de queda aqui no Brasil que você ainda tem que apertar o botãozinho se você cair. Mas tem outros sensores que já diagnosticam a queda. Claro que a gente tem que verificar a acurácia disso, porque a grande questão é a pancada, né? Vamos dizer assim, eu estou com um sensor aqui, eu bati na mesa por hipótese, eu posso ser que o sensor imagine que eu caí. Sim. Né? Então, tem questões relacionadas ao falso positivo. Né? Mas, assim, a queda e o idoso, eu entendo que é uma situação muito importante a gente poder trabalhar. Eu brinco sempre que a casa inteligente ela está muito mais próxima do que a gente imagina. Né? Hoje você tem sensores, por exemplo, que você coloca em cima do colchão, que ele consegue avaliar se a pessoa fez a mudança de decúbito, se ela fez a mudança de posição na cama. Por exemplo, uma pessoa que está acamada na UTI pode fazer muito sentido. Se a pessoa já fez a mudança suficiente, eu não preciso ir lá acordá-la ou a enfermeira fazer a mudança dela. Tá? Eu posso aplicar isso para o idoso numa outra perspectiva. Quer dizer, eu consigo saber que ele levantou tal hora. Eu consigo saber que ele entrou no banheiro, que ele saiu do banheiro. Eu consigo saber que ele não levou uma queda. Eu consigo colocar um robô dentro da casa do idoso com uma carinha super bonitinha, onde o robô pode ter uma inteligência artificial fazendo um questionário de saúde para ele todo dia.
Eu posso ter o médico visitando, a enfermeira visitando do ponto de vista remoto. Né? Eu gosto muito de usar a palavra digital. Eu estou falando de saúde física mais digital. A saúde não é só digital, a saúde é digital. A gente não pode esquecer disso. Né? Então, eu acho que esse é um elemento importante. Eu me lembro muito, mas já muito tempo atrás, tinha um dispensador de medicamento, Nathalie, que era muito interessante. Ele era um dispensador, você colocava todos os seus medicamentos, programava o horário que ele tinha que tocar. Naquela hora ali, ele abria a portinha e ele esperava você tirar o medicamento. Se você não tirasse o medicamento, ele tocava um alarme mais alto. Isso é muito legal. Ainda mais antibiótico, né, por exemplo, que tem que ser o horário certinho. Um horário certinho. E aí ele tocava um alarme mais alto. Já eu vi um outro que, sabe como era o alarme? Era a voz do filho, a voz da filha, a voz do neto. Sim. Dizendo que está na hora de tomar um remédio. Cara, vai chamar a atenção dele mais do que um apito. Sim, com certeza. Né? E vai sensibilizá-lo para aquela rotina. Sim. E aí, se ele não toma, a caixinha fecha, a portinha, e toca um alarme para um ente externo à casa poder endereçar, poder ir lá verificar o que foi que aconteceu. E aí veja como a internet das coisas é importante. Eu posso ter entrado na minha casa, eu posso ter percebido uma queda de um cidadão, eu posso estar com a porta fechada e eu posso remotamente abrir a fechadura. Sim. Então, eu posso abrir a fechadura. É claro que existem aí todas as questões éticas e de né, segurança, e de questão de individualidade e tudo mais. Sim. Mas vamos e venhamos, você consegue fazer um cercar ali de situações onde eu consigo prover aquele cidadão na sua casa de um nível de segurança, sinceramente, assim, indiscutível. Que pode salvar a vida da pessoa. Pode salvar a vida da pessoa. Ele pode estar com um vestível, né, os wearables da vida, ele pode estar com um vestível, com um reloginho, ele pode estar com uma camiseta, tem uma camiseta que está em teste também, relógio às vezes a turma não curte, então colocar uma camiseta, tem todos os sensores, a camiseta pega vários sensores de sinais vitais da pessoa. Então, assim, hoje você tem diversas alternativas que podemos salvar vidas na casa do cidadão e podemos acompanhar esse cidadão. E a questão do robô eu vejo com muita propriedade, eu acho que o robô é bem legal. Eu tenho um amigo nosso que é médico, em Porto Alegre, inclusive, que ele tem um robô na casa do pai dele. Né? E aí ele entra pelo robô de vez em quando para conversar com o pai, e o robô anda dentro da casa, acompanha o pai até a cozinha, até a sala, não sei o quê. Então, o pai, em tese, não se sente sozinho também. De alguma forma, ele tem ali uma companhia, né? Para alguma coisa, para alguma dúvida, enfim. E para o comando da casa, que é outro aspecto, né? E quando você sai de dentro da casa, aí existem aspectos bem legais também. O nome é feio, que é você criar uma cerca virtual. Eu acho horrível esse nome. É um nome meio ruim mesmo. Mas, enfim. Mas você pode criar uma cerca virtual. Então, eu posso chegar e dizer, meu pai vai em tal mora aqui, vai nesse supermercado, vai nessa, por hipótese, nessa padaria, vai nessa farmácia, eu moro aqui, minha irmã mora ali. Enfim, eu consigo, vamos dizer assim, plotar, né, digitalmente ali aonde meu pai, em tese, iria andar, iria circular. E eu posso, então, criar uma cerca que, se ele passar daquelas dimensões ali, me avisa, porque tem acontecendo alguma coisa. O que, por exemplo, em casos de demência, quando uma demência está se desenvolvendo, é muito importante, porque não é o caso ainda da pessoa, por exemplo, estar com um cuidador ali 24 horas, mas também pode acontecer, né? Sim. Pode acontecer uma situação de demência, uma situação de deixou a porta aberta, saiu, né? Quantas vezes a gente já ouve esse tipo de história. Então, assim, eu acho que a tecnologia ela traz muito nesse sentido, né? E essa junção dessas coisas. A história da casa inteligente, eu particularmente acho super legal, porque eu acho que você consegue trazer. E hoje é realidade. Né? É claro, novamente, nós precisamos trabalhar interoperabilidade, nós precisamos trabalhar integração, porque as coisas sozinhas não vão funcionar. Né? A gente precisa entender que aquilo ali é uma solução. Ela é uma solução em que envolve um ecossistema complexo, como o de saúde. Não é um elemento só que vai determinar uma determinada coisa, determinar uma ação. Às vezes é um contexto muito mais difícil de perceber, né? Mas, assim, eu vejo que nessa parte de saúde a gente tem visto muita coisa mesmo. Uma coisa que eu acho que era interessante também, além da interoperabilidade, que eu queria colocar, era a história da segurança que você falou, a questão da privacidade dos dados e a questão da regulamentação. Então, eu acho que também a gente carece e ainda vai vir muita regulamentação aí pela frente. Espero que não seja uma regulamentação que não nos deixe evoluir, né? Porque minimamente precisa evoluir. É igual a telemedicina, né? Quando veio a Covid, aí
houve várias tentativas de regulamentar a telemedicina até que a Covid veio e empurrou. Né? E aí teve que haver a regulamentação. Então, eu acho que de forma responsável, de forma ética, novamente, a gente precisa enfrentar essa questão de regulamentar cada vez mais esses elementos todos da saúde digital para que a gente realmente tenha algum ganho. Eu brinco sempre que eu tenho um temor ainda muito grande no seguinte aspecto. Se você for ver, a gente meio que trocou a consulta presencial por uma teleconsulta, mas manteve os mesmos erros. Em que sentido? Fragmentação de dado e fragmentação de cuidado. Entendi, não aproveitar, eu não aproveitei o fato dela ter virado digital. Porque quando a saúde era meramente física, a gente tinha diversas dificuldades de ter prontuário eletrônico, de ter prescrição eletrônica e ter acesso a isso. Agora nós viramos uma página e construímos ali uma boa estrada de uma teleconsulta. Mas e aí? Eu estou aproveitando esses dados? Eu estou compartilhando esse dado? Eu estou conseguindo entender melhor quem é meu paciente? Inclusive, e eu acho que essa que é a grande questão. E aí aquele paciente que tem lá o smartwatch lá dele, às vezes é só por beleza, só por nada. E o dispositivo médico que está ali dentro, as informações que estão ali dentro, ninguém está percebendo. Eu poderia estar chegando na minha teleconsulta e subir o dado e acessar esse dado. Eu podia estar chegando no meu consultório, no consultório físico, e também atender pegando aquele dado como ponto de partida. Hoje a gente está esquecendo muito isso. Então, eu brinco sempre que nós não podemos esquecer que nós temos hoje outras fontes de informação de dados. Voz, imagem, dado, enfim, foto, texto escrito, absolutamente tudo hoje virou dado possível de ser analisado por uma inteligência artificial. Então, eu acho que essa é a grande despertar que nós temos que ter na área de saúde. Não podemos dar bobeira, a gente tem que aproveitar isso e trazer toda essa informação para dentro de casa. E aí, por isso que se fala muito, né? As empresas, os planos de saúde têm que ser orientados a dados. E dados de qualquer tipo. Acho que essa que é a grande sacada que a tecnologia está dando. Está valendo tudo. Não é só o dado que a gente estava originalmente um questionáriozinho que alguém preenchia, né? Então, acho que é um pouco isso. Você pode até dar um exemplo desses dados que hoje estão mais possíveis de serem acessados e utilizados? Eu diria que a gente está falando dos relógios, acho que são uma coisa bem palpável, que está todo mundo aí já pegando, né? A gente está falando do monitoramento contínuo, por exemplo, de glicemia. Acho que é uma coisa que afeta aí minimamente aí um percentual bem razoável da população. Claro que às vezes ainda é caro, novamente, quando a gente está falando de Brasil, alguns elementos ainda estão caros para a gente poder viver no dia a dia. Acho que a questão existem duas aplicações que eu vejo bem interessantes, né? As questões da bomba de insulina, me parece que pode ser uma coisa bem interessante, monitoramento de pressão também, o rastreamento de equipamentos médicos, porque se você for olhar dentro do hospital, a quantidade de equipamento médico que você tem lá é extremamente grande. Muitas vezes você não sabe nem onde está, né? Porque alguém pegou aquele alarme ali de pressão, aquele monitor cardíaco, levou para um outro leito, e aí você não sabe, e a engenharia clínica fica louca atrás, né? Então, acho que a questão de monitoramento, que é uma aplicação muito menos saúde, muito mais gestão, né? Mas que diz respeito à infraestrutura. Acho que a questão da consulta por vídeo, acho que ela pode se beneficiar bastante do que a imagem traz. Eu acho que esse ponto, para mim, ainda é muito interessante. Se você for ver direitinho, hoje, você tem indústrias, por exemplo, que você entra numa sala para vestir seu EPI, seu equipamento de proteção individual. Existe uma câmera que filma você vestindo o EPI. E a porta só abre se você vestir o EPI corretamente. É isso. Eu não quero que tenha acidente. Então, eu acho que a câmera hoje talvez vai ser a grande revolução para a gente, na minha opinião. A imagem que a gente vai receber, seja do paciente numa consulta, seja paciente na casa dele, seja um paciente assistido por um agente comunitário de saúde ou profissional que for, eu acho que a gente vai conseguir ter um retorno muito interessante de informações que hoje nós não processamos, né, que está fora da nossa visão. Vou te dar um exemplo bem típico. Sim, sensor de queda, claro, né? Uma coisa interessante que a gente fez agora recentemente foi uma experiência que a gente teve numa unidade básica de saúde. A gente acompanhou, teoricamente, a gente fez um desenho e a gente conseguiu implementar uma unidade básica de saúde digital. Então, o paciente chegava na unidade, ele tinha um acolhimento inicial por uma enfermeira, presencialmente, coleta de sinais vitais, coleta de uma anamnese básica de enfermagem, e aí ele era levado aonde? Para uma sala de teleconsulta com a enfermeira.
Em seguida, ele tinha a teleconsulta com o médico de família. Se necessário, ele tinha uma teleinterconsulta entre ele, o médico de família e um médico especialista. A partir dali, ele tinha fisicamente a farmácia do posto à sua disposição, ele tinha ali uma coleta de exames preventivos, uma coleta de exames laboratoriais e tinha uma área de acolhimento mesmo com a equipe que, depois do atendimento, dizia, tá beleza, conseguiu entender onde é que o que é que o senhor vai fazer agora, conseguiu entender tudo. Então, ele tinha vacina, farmácia, coleta de exames, em tese, do ponto de vista físico, acolhimento e escuta inicial, para poder se sentir à vontade, e tinha as teleconsultas. E aí, uma experiência muito interessante que aconteceu foi o seguinte, a gente imaginava, poxa, o paciente não vai querer ir para a unidade, depois que ele vê isso, ele vai querer fazer da casa dele com o celular dele. Esquece, ele quer ir para a unidade, ele quer ter o acolhimento, ele quer ter uma pessoa do lado que ajuda ele. Nós, infelizmente, temos no Brasil uma condição totalmente diferente aí de várias comunidades, que a dificuldade é muito grande de entendimento. Ter a posição física de apoio faz toda a diferença para eles. Muita coisa. Não dá para imaginar que nós vamos migrar o mundo para digital, porque eu, você e outros tantos temos essa capacidade, porque a maioria não tem. Não, mas até, por exemplo, se a gente pensar uma coisa muito simples do dia a dia, quando você vai querer falar com o saque de uma empresa, eu não gosto quando eu preciso entrar em contato com ela e no WhatsApp não tem opção de falar com uma pessoa. É verdade. Sabe? Tipo, é insuficiente. Pensa na saúde, que é algo ainda mais delicado, né? Como que você lida com isso? Com certeza. Eu acho que isso daí, eu brinco sempre que nós da área de saúde, nós gestores da área de saúde, nós temos que definitivamente virar uma determinada página, que eu posso até estar equivocado, me perdoe, mas para mim a gente tem que transformar atendimento em relacionamento. Sim. A gente faz muito atendimento. Ninguém está ligando para o outro. Não existe empatia, não existe compaixão. Na hora que eu trocar essa palavrinha atendimento por relacionamento, eu vou estar preocupado com o paciente. A segurança do paciente cresce. A minha eficácia vai crescer. Tudo vai crescer. Porque eu estou preocupado com aquele cidadão e com o desfecho clínico e o desfecho pela ótica do paciente. Eu não estou mais simplesmente atendendo uma pessoa. Estou me relacionando com uma pessoa para melhorar a saúde dele, para entregar melhor saúde para ele. Eu acho que essa coisa, apesar de ser boba, vamos dizer assim, mas para mim eu acho que é uma grande diferença. E você vai criar mecanismos a partir do momento que você tem um relacionamento com ele. E aí vamos voltando ao próprio device, ao vestível, vamos chamar assim. Eu vou estar lá com um reloginho, eu vou poder acompanhar se aquele cidadão de fato está cumprindo uma rotina de esforço físico. Porque muitas vezes a gente gerencia pacientes, e não são poucos os pacientes que são gerenciados no sistema de saúde, que a enfermeira liga para ele, primeiro, de forma periódica. Ou seja, ela liga para Gileno de 30 em 30 dias. Gileno pode ter tido um pico de pressão há 15 dias atrás. Se ela me ligar 15 dias depois, não tem significado. Sim. Então, eu acho que a grande questão da interoperabilidade, eu insisto, é exatamente isso, e a integração. A interoperabilidade gera a integração. Então, eu poder dizer o seguinte, poxa, meu paciente baixou na urgência ontem. Opa, eu preciso falar com ele. Isso é prioridade. Isso é prioridade. Meu paciente está com um wearable e eu sei que ele teve um pico hipertensivo ontem. Eu preciso falar com ele ou já é do comportamento dele e está tudo bem? É essa segurança dos dois lados. E aí eu consigo ter um gerenciamento de paciente através de aplicativo, através de inteligência artificial, através de IoT, através de uma série de elementos que, em conjunto, vão me dar uma segurança de atendimento muito, muito eficaz para esse paciente. Eu acho que essa que é a grande questão, a gente integrar. Porque o gerenciamento de paciente é uma realidade. Todo mundo está atrás disso. Todo mundo faz minimamente algum trabalho dessa natureza em quase todos os planos de saúde. Mas a gente precisa, primeiro, identificar muito bem quem é esse paciente. Segundo, monitorar muito bem, a gente chama de navegar o paciente muito bem e dar a ele o melhor fluxo assistencial para a situação dele. E aí a gente poder levá-lo ao melhor caminho. E muitas vezes os vestíveis, os wearables, os devices que a gente pode colocar à disposição dele podem fazer completa diferença. Né? É um glicosímetro, é um tensiômetro, é coisas dessa natureza. Para você ter ideia, um dia eu acompanhei um projeto, me lembrei agora, que eu acho que talvez valha a pena compartilhar, que ele fazia o seguinte, todo paciente diabético, ele entregava fitas e lancetas. As lancetas são aquelas para furar o dedinho, né? E a fita que você coloca no equipamento para ferir a glicemia.
Ele entregava segundo a prescrição do médico. Beleza. O que é que ele fez? Ele entregou um glicosímetro que fazia a conexão através de um celular para um sistema. E aí, cada vez que ele aferia a glicemia, o sistema recebia quanto era a glicemia dele. Se ele não aferisse, não tinha glicemia no sistema. No final do mês, esse plano de saúde entregava para o Gileno o quê? As fitas que ele consumiu. Não o que estava prescrito, porque ele não teve uma adesão ao tratamento. Se era para ele fazer, por hipótese, 2 aferições ao dia, ele tinha que ter gasto 60. Sim. Se só chegaram 30 aferições para mim, eu só vou te devolver 30 licenças, 30 fitas de 30 lancetas. Então, isso não é questão de, não é só economizar, até porque aí não se busca isso, se busca um melhor tratamento para o paciente. Mas eu quero o quê? Que ele engaje. Sim. E esse engajamento faz todo sentido. E julgar engajamento com o uso da internet das coisas pode fazer um sentido muito grande, porque vai ser muito mais simples da gente perceber que aquele paciente, de fato, conseguiu engajar nas rotinas e nas metas que foram estabelecidas para ele. Então, assim, novamente, não dá para falar de um sem o outro, mas eu diria que a inteligência artificial e a internet das coisas, de uma forma geral, ela vai ajudar a gente bastante para construir um novo mundo, sem dúvida. E que desafios você tem visto, assim, desafios, dilemas, preocupações, para além da questão ética, que a gente já falou também da preocupação com os dados, compartilhamento, enfim, e da segurança, que você tem visto que os profissionais de saúde têm enfrentado, assim, nessa transformação? Eu acho que a gente está... os profissionais de saúde, existe aquele receio, existe um artigo até que fala isso, o médico que trabalha com imagem médica, a inteligência artificial não substituirá esse médico. Agora, esse médico será substituído por um médico usando IA. Eu acho que essa é a grande sacada, talvez. Talvez a gente precise, de uma vez por todas, entender que é um instrumento, é uma ferramenta que precisa trabalhar junto conosco, né? E que essa junção pode realmente significar muita melhoria para ambos os lados, eu acho, para o paciente, né? e para o profissional. Porque se a gente começar a imaginar, não, mas eu estou aqui e o dado está lá, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu acho que a gente cria uma nova forma de se relacionar com o paciente, uma nova forma de compromisso entre o paciente e médico também, se a gente focar especialmente ao médico. Porque senão a gente não está falando de uma coisa que é super importante, que é o engajamento. E se você for olhar na medicina que a gente fala hoje de 4P ou 5P, né? Então, qual que é a medicina 4P? É a predição, a prevenção, a participação e a personalização. A participação é o pezinho do paciente. Eu preciso trazê-lo ao processo. A saúde é o dele que eu estou tratando. Então, ele precisa ser protagonista na sua saúde. Então, a participação. Mas eu preciso ter o quê? Uma personalização. Eu preciso tratar diferente os diferentes. Sim. Eu brinco sempre que muita gente diz que justiça é tratar todo mundo igual. Não é. Para mim, justiça é tratar diferente os diferentes. É equidade, né? Não igualdade. Exatamente. São coisas bem diferentes. E a gente, se você for ver direitinho, eu até escrevi agora um artigo recente na Faculdade Unimed que eu falava exatamente isso. A saúde precisa sair do modelo tamanho único. Com certeza. Nós temos que entrar no modelo da medicina preditiva. Nós não podemos ser mais tamanho único. Não dá mais para ser. E os mecanismos e as ferramentas estão aí, que vão fazer com que a gente possa fazer isso de forma segura. É claro, vamos ter problemas, sem dúvida, né? Mas eu acho que a gente precisa avançar. Não adianta, um problema que aconteceu não pode ser uma barreira para que a gente não avance absolutamente nada. Muito pelo contrário, tem que chamar a atenção dos problemas e construir a segurança necessária para evoluir e os limites necessários para evoluir, né? Mas assim, eu vejo com muita vamos dizer assim, clareza que a gente está falando de um futuro digital. Para mim, eu acho que a primeira coisa que eu botaria na cabeça é essa. Um futuro é digital. A gente está falando de medicina preditiva. Eu acho que a gente está falando dos copilots, né? Os copilotos, aí, os assistentes, que a gente viu ainda um pouco pessoal ainda, mas os assistentes precisam começar a acontecer. E aí, Nathalie, é muito legal, por exemplo, você enxergar que você poderia, em tese, um médico chegar numa UTI e um assistente virtual, na beira do leito, poder dizer, doutor, o paciente nas últimas 24 horas foi assim, foi assado. E você vai dizer, poxa, Gilene, mas tem um sistema que já dá essa informação? Sim, mas o assistente pode checar pode receber essa informação, pode avaliar a evolução, pode comparar com outros tantos, pode predizer alguma coisa fazendo um questionário de risco.
Ele consegue fazer muito mais. Diferente, né? Que não é dependência só do médico. O médico pode chegar e o assistente já dizer, fiz a predição aqui, a situação dele é essa. Com esses dados aqui, ele está combinando assim, ele vai adoecer, ele vai piorar, ele vai internar. Eu trabalhei numa empresa que uma das coisas mais legais que a gente fazia era análise de dados, e a gente tinha uma das rotinas, a gente dizia quem eram os pacientes que tinham maior probabilidade de internar nos próximos 3 meses. E com isso você consegue fazer uma prevenção também? Exatamente. Você consegue intervir antes, você consegue chamar esse paciente, consegue entender o que está acontecendo e consegue trazer o que a gente quer de melhor, né? Que é a saúde e o bem-estar para todo mundo. Então, eu acho que é essa que é a grande sacada. É o profissional, talvez, de saúde, que eu acho que já é uma realidade, mas ele encarar cada vez mais que esses elementos de tecnologia, eles não são elementos limitantes, eles são elementos que vão, na realidade, contribuir para o seu trabalho, desde que bem utilizado. Né? Você consegue ter uma jornada, construir uma jornada, ensinar uma jornada e poder perceber muito claramente aquela situação. Eu tive uma experiência também bem interessante na predição de infarto. A gente recebeu 55 mil pacientes, dados de 55 mil pacientes, para fazer uma determinada tarefa, e a gente inventou de fazer uma predição de infarto também, para a gente começar a entender se fazia sentido. E foi muito legal. A gente, na realidade, fez um corte, né? A gente conseguiu construir um corte e dizer, esses aqui são os maiores candidatos a um infarto. E isso era dezembro de um ano. Nós já estávamos em junho do ano seguinte. E aí, o que eu fiz? Pedi ao plano, me dá os pacientes que infartaram. Eram 30, aproximadamente, nos 6 primeiros meses daquele ano. Dos 30, 27 pacientes estavam na minha lista de possíveis infartos. Então, em tese, você vai dizer, não, você poderia salvar a vida. Não é assim, né? Não é tão matemático dessa forma. Mas o fato é que você tinha ali uma predição possível que você poderia agir sobre aquele cidadão de forma antecipada. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão. É quanto a gente consegue antecipar das nossas ações com o uso dessas tecnologias, com essas informações que a gente vai ter de forma precoce. Né? Eu acho que é muito legal isso daí. A gente está na área de saúde mental e a gente tem discutido muito isso. Você imagina que você tem lá um motorista de um caminhão, um motorista de um ônibus trabalhando. Por hipótese, eu poderia ter uma câmera, essa câmera poderia estar focada nela, a IA poderia avaliar se aquele cidadão estava com vamos dizer assim, o grau dele de depressão, o grau dele de ansiedade, o grau dele de burnout, às vezes coisas do cansaço, tipo, de cansaço. E aí você poder trabalhar aqui dali de forma preventiva. Faz todo sentido. Sim. Faz todo sentido. É o elemento que está lá em cima de um poste, fazendo um trabalho lá em cima, ele pode passar mal. Se ele cair lá de cima, é uma vida que se perde à toa. Né? E aí, como é que eu vou gerenciar melhor esse paciente? Será que só ligando para ele de vez em quando? Eu acho que a internet das coisas traz exatamente esse recurso, de eu poder ter mais informações em tempo real para eu poder tomar decisões melhores sobre a saúde daquele cidadão. Ter alertas, ter informação, ter evolução, que eu acho que isso vai fazer muita diferença, sabe? Com certeza. É mais ou menos por aí. Perfeito. Tem algo que você gostaria de acrescentar, que você acha que seria relevante? Olha, eu entendo, Nathalie, assim, eu queria colocar mais uma convocação, vamos chamar assim. Eu penso que o mundo já mudou, né? Eu acho que o futuro já chegou. Muita gente fala, o futuro, não é o futuro já chegou. E eu acho que a gente, na área de saúde, a gente tem uma condição ímpar de fazer uso dessas diversas tecnologias, de surfar nessa onda, né? De trazer essas informações para dentro de casa, de quebrar definitivamente a fragmentação de idade e a fragmentação de cuidado, que essa é uma dor que sempre existiu. Eu acho que a gente precisa trabalhar na história da medicina preditiva, sair do tamanho único. Eu acho que a gente tem hoje uma série de elementos já postos à mesa com soluções viáveis. Então, assim, a gente recentemente, né, saiu uma publicação mostrando que o resultado médio operacional dos planos de saúde é extremamente sofrível, né? Então, assim, vamos esperar o quê? E eu brinco sempre o seguinte, tudo bem, você pode ter tecnologia, pode baixar custos, pode atacar melhor o sinistro, né? Atacar melhor o evento da doença, com o combate à fraude, que infelizmente ainda é grande, né? E aí você consegue trabalhar muito isso. Mas aí eu vou combater fraude, eu vou fazer auditorias mais efetivas, eu vou ser mais rápido, eu vou fazer uma série de coisas. Mas, gente, isso tudo está ligado ao evento doença.
Nós somos plano de saúde ou nós somos plano de doença? Eu brinco sempre que tem uma frase que me guia, Nathalie, que diz o seguinte, que o sentido da vida é fazer sentido na vida de outras pessoas. Essa é a missão da área de saúde. Essa é a missão de todos os profissionais da área de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam não médicos, não enfermeiros. Eles têm que sentir isso. E Com acho certeza. que na hora que sentir, a gente vai virar a chave e vai poder entender que podemos fazer muito mais, né? E podemos ter realmente uma possibilidade de entregar mais saúde, entregar mais cuidado de saúde, né? Em prol de quê? Não só de saúde, de bem-estar. Né? Eu acho que aí a gente começa a discutir. É um outro ponto que eu sempre brinco um pouquinho, mas vai ficar para outro momento, que é a busca da felicidade. Sim. Essa que é a questão. No final é isso. No final é isso. Né? Eu agradeço muito, Giliana. Acho que foi muito esclarecedor e dá esperança, né? Acho que para uma saúde que seja mais humana também, sim, através da tecnologia. Por sim, mais que possa parecer contraintuitivo, acho que os dois podem levar a esse caminho, muito mais do que só o médico ou só a tecnologia. Perfeita a sua colocação. Eu que te agradeço. Muito, muito obrigado mesmo. Perfeito, e muito obrigada a você que nos assistiu. Se você gostou desse episódio, compartilhe com quem você acha que pode gostar também, se inscreva aqui no canal da Revista Ampla ou siga no Spotify. Muito obrigada, Giliana, e muito obrigada a você que esteve com a gente. Até a próxima.